gritos e gemidos. Percebi que a minha vida tinha sido tirada de mim, que minha existência na terra havia cessado. Mas o mais terrível de tudo foi que, à medida que íamos avançando pelo túnel, o medo dentro de mim ia ficando cada vez mais forte. Eu sabia que, embora o meu corpo estivesse morto, eu estava vivo em algum lugar. Caminhamos por alguns instantes dentro daquele túnel. De repente, ouvi gemidos de dor que eu nunca tinha ouvido antes. À medida que íamos caminhando dentro daquele túnel frio e escuro, comecei a ver serpentes gigantescas, que se moviam de um lado para o outro, e ouvir diferentes gemidos de dor. Havia algo bastante característico naquele lugar. Quase todas as pessoas estavam implorando por água. Continuamos a caminhar, até chegarmos a um local aberto, como um planalto, onde havia muitas divisões e câmaras com pessoas dentro. Comecei a chorar de horror e a implorar a misericórdia de Deus. Eu disse: Senhor, lembre-se da minha vida. Tenha misericórdia. Naquele momento, um sentimento de terror invadiu a minha alma. Mais uma vez, senti como se toda a minha vida estivesse passando diante dos meus olhos. Eu caminhava com o ser que estava me carregando. Quando nos aproximamos de uma porta, gritei: Tenha misericórdia de mim, Senhor. Tenha misericórdia. Eu imploro que me ajude. Ajude-me, Senhor. De repente, fez-se um silêncio, e ouvi uma voz dizer: Parem. Por causa daquela voz, todo o inferno estremeceu. O ser que estava me carregando me largou, mas eu não caí no chão. Ao invés disso, fiquei pairando em algum lugar, e mais uma vez ouvi aquela voz, que disse: Eu não sou o Deus de adúlteros, eu não sou o Deus de fornicadores, eu não sou o Deus de mentirosos. Por que você está me chamando de Senhor, se eu não sou o Deus dos que praticam tais coisas? Por um momento, senti que todo o meu ser seria destruído, mas, depois de alguns instantes, aquela voz ficou mansa e me disse: Venha, vou te mostrar as coisas que acontecem aqui e que estão esperando todos os que não querem fazer a minha vontade, mas andam segundo o desejo dos seus corações. Comecei a caminhar naquele lugar, enquanto ouvia aqueles gemidos que estremeciam completamente a minha alma. De repente, paramos na frente de uma cela, onde havia uma mulher sentada em uma cadeira de balanço. À primeira vista, parecia que nada estava acontecendo com ela, mas, de repente, o corpo dela se transformou, porque ela era uma bruxa. Ela gritou e soltou gemidos como aqueles que eu estava ouvindo, e pediu ajuda, pois todo o corpo dela estava em chamas. Ela começou a soltar uns gritos terríveis, implorando que alguém a ajudasse. O Senhor falou comigo e disse: O salário do pecado é a morte, e aqueles que chegam a este lugar jamais sairão. Ele ainda me mostrou algo no chão, como se fossem buracos do que continham um tipo de óleo borbulhante. Ali havia seres que estavam queimando nas chamas. Eram pessoas que estavam naquele lugar de sofrimento. Quando elas tentavam sair, um demônio logo vinha e as empurrava de volta para dentro daqueles buracos. O Senhor me mostrou aquilo por causa da desobediência do homem. Muitas pessoas que antes fizeram parte das igrejas cristãs e evangélicas agora estavam naquele lugar, lamentando e implorando misericórdia para suas vidas. Mas tudo em vão, porque a misericórdia só pode ser encontrada enquanto ainda estamos vivos nesta terra. Quando o homem morre, a misericórdia não pode mais ser alcançada, pois o Senhor diz na sua palavra: aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus 9:27. Continuamos a caminhar e chegamos a um lugar muito especial, onde havia pessoas que já tinham ouvido a palavra de Deus, mas nunca quiseram se arrepender. Reparei uma mulher com seus 2 filhos, que estavam perguntando a ela: Por quê? Por que você não nos levou para a escola dominical? Por que você não nos deixava ir para a igreja? E eles estavam amaldiçoando ela, porque eles queriam ir à igreja ouvir a palavra de Deus, mas a mãe deles nunca permitiu que eles fossem para a igreja, ouvir o evangelho. O Senhor ainda me levou a um lugar onde havia pastores, evangelistas, missionários e muitos crentes, que estavam lá por diferentes razões. Vi um pastor que chamou a minha atenção de uma forma especial. Aquele homem nunca tinha acreditado no poder do Espírito Santo, no falar em outras línguas, ou no batismo como o Espírito Santo. Ele também nunca acreditou nas curas realizadas pelo Senhor. Agora, ele estava implorando por misericórdia, e por uma chance de sair daquele lugar para ir contar ao mundo que falar em línguas é real, que o Espírito Santo é real, e que o Evangelho do Senhor verdadeiramente liberta. Mas era tarde demais para ele. Ele não podia sair daquele lugar porque o tempo que tinha para se arrepender do seu pecado era quando estava na terra.
Apesar de ser membro e depois pastor de uma igreja evangélica, ele não alcançou a misericórdia. Ali também havia um missionário, que estava lá porque havia pedido dinheiro para abrir uma missão na África, mas só tinha usado a metade, ficando com o restante do dinheiro. E agora estava implorando por misericórdia naquele lugar, e por uma chance de devolver o dinheiro que não lhe pertencia. Ele se lembrava da mentira que contou para ficar com aquele dinheiro que não era dele, e implorava por misericórdia e perdão. Mas, quando percebeu que a misericórdia não podia lhe ser dada, ele começou a amaldiçoar o Senhor Jesus Cristo. Quero dizer a você que não é a mesma coisa viver aqui naquele lugar de tormento. No inferno, você ouve os gritos e gemidos de dor e terror na garganta daqueles que um dia estiveram na igreja, louvando o nome de Jesus. Agora, naquele lugar, eles choram e imploram por misericórdia para seus pecados. Mas eles tiveram chance quando estavam nesta terra. Agora, eles estavam apenas esperando o eterno julgamento final. Também havia pastores lá que roubavam o dízimo e as ofertas da igreja. Agora, eles queriam apenas mais uma chance, que não podia mais lhes ser dada, uma chance que só pode ser encontrada nesta terra. Eles passavam dias e noites lamentando sem cessar, para que toda a má obra deles fosse desfeita. A oportunidade que você tem para se arrepender é quando está vivo na terra, porque não há mais oportunidades após esta vida. Aqueles que morrem sem Jesus vão para o inferno, e aqueles que morrem com Jesus Cristo vão para a vida eterna. Muitas pessoas acreditam que morrer é apenas cessar essa existência, e que o corpo delas vai ficar dentro da terra. É após a morte que se começa realmente a viver, é após a morte que a verdadeira personalidade do crente e do pecador começa a viver, na glória de Deus ou na condenação e na desonra eterna. A escolha deve ser feita aqui agora. Este é o exato momento em que você pode pensar e meditar sobre onde quer passar a eternidade. Você quer passar a eternidade no inferno ou na glória? Por enquanto, você ainda pode decidir. Prosseguimos a caminhada e chegamos a um lugar horrível, onde havia demônios de todos os tipos, formas e aparências. Havia alguns que tinham só um braço, um olho e uma perna, e o pé dessa perna era como de um cavalo. A metade do rosto deles era humana, e a outra metade era vazia. Perguntei: Senhor, o que é isso? E ele disse: são demônios de destruição, que estão na casa de todos os perdidos. Este é demônio que destrói incansavelmente, dia após dia. O tormento naquele lugar é terrível, tão terrível que as pessoas não param de se lembrar de tudo o que fizeram enquanto estavam na terra. É como está escrito em Lucas 16, do versículo 19 em diante: ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico, e foi sepultado. E no inferno, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão, e Lázaro no seu seio. E, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro, que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e atormentado. E, além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas, se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. O homem rico morreu, e, no Hades, em tormentos, levantou os olhos e viu Abraão e Lázaro do lado dele. Então, ele lembrou que tinha um pai e 5 irmãos. Ele pensava neles naquele momento porque a alma está viva, a alma sente dor. Você pode lembrar tudo de bom ou de ruim que fez na vida, pode lembrar se viveu dentro ou fora da igreja, pode se lembrar de todos os seus parentes, da sua mãe, dos seus irmãos, dos seus amigos, e isso faz parte do tormento.
Aquele homem que a Bíblia fala podia se lembrar que tinha 5 irmãos, e ainda implorava por misericórdia, dizendo: Pai Abraão, envia alguém para contar e testemunhar a eles, para que não venham para este lugar de tormento. Mas Abraão lhe disse: Eles têm Moisés e os profetas, deixe que os ouçam. Da mesma forma, hoje você tem os profetas de Deus, que pregam o evangelho do Senhor na terra. Você já ouviu a palavra de Deus, e agora é tempo de se arrepender. Ninguém dos mortos vai te salvar, porque aquele que pode salvar a tua alma, Jesus de Nazaré, já ressuscitou dos mortos, e está sentado à direita do Pai, pronto para te salvar. Nenhum outro pode te salvar. Em Atos 4:12, está escrito que em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Somente Jesus. Quando penso naquele lugar, minha alma ainda se aterroriza só de lembrar que há pré-adolescentes lá, com idade entre 12 e 14 anos. Eles também lamentavam muitas coisas que tinham feito aqui na terra. Muitas pessoas acreditam que seus filhos não vão se perder ou que não vão para o inferno, porque são muito jovens. Mas deixa eu te dizer, se os seus filhos não estão nos caminhos do Senhor, e já podem discernir o bem do mal, eles também vão para aquele lugar de tormento, pois está escrito em Apocalipse 20:12, e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Todas as pessoas que podem compreender e distinguir o bem do mal terão de ficar diante de Deus. Nada se esconde dos olhos do Senhor. Continuamos caminhando, até chegarmos a um lugar em que havia uma espécie de estádio de futebol, onde havia demônios fazendo festa com as almas. A alegria dos demônios é zombar dos seres humanos, zombar e atormentar a imagem e semelhança de Deus. Os demônios arrancavam pedaços dos corpos daquelas pessoas, escondiam e depois as faziam irem procurá-los. Eles faziam aquilo com o maior prazer, pois causava grande tormento e dor àquelas pessoas, e atormentar e ferir é o que Satã e seus demônios mais gostam de fazer. É como está escrito em João 10:10: o ladrão não vem senão a roubar, a matar, e a destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância. Não é quando você está aqui sentado em uma cadeira e pode pedir água para beber. Naquele lugar, as pessoas pedem água e misericórdia. Naquele lugar, elas até lamentam pelo dia em que nasceram. Naquele lugar, as pessoas lamentam por não terem conhecido Jesus. Além disso, muitos dos que conheceram Jesus se arrependiam de terem andado distante dele. Mas já era tarde demais. Quero te dizer que, se você tem andado distante dos caminhos do Senhor, se você está afastado dos caminhos de Deus, a hora de voltar é agora. Não fique com vergonha ou preocupado com o que vão dizer seus amigos, seu pai, sua namorada ou seus irmãos. Fique preocupado com o que o Senhor diz na sua palavra, porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória, e na do Pai e dos santos anjos. Lucas 9:26. É hora de você correr para a presença de Deus. É hora de você procurar a salvação. Não olhe para a placa da igreja, olhe para Jesus Cristo. Não procure uma igreja onde você se sinta bem, procure uma onde o Espírito do Senhor se move. Arrependa-se dos seus pecados. É tempo de se arrepender, é tempo de clamar ao Senhor, e dizer a Ele: Senhor, reconheço que não sou salvo, reconheço que, sozinho, não posso alcançar a salvação. Se você que está ouvindo este testemunho estiver nesta situação, é só correr para Jesus Cristo. Sua vida corre perigo. A palavra de Deus, em Tessalonicenses 5:2, diz que Jesus virá como um ladrão na noite, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Você está pronto para ser salvo ou ainda está pensando no assunto? Continuamos observando o que os demônios estavam fazendo com aquelas pessoas. Eles arrancavam um dos olhos e depois escondiam. Vimos seres humanos se arrastando de dor, procurando pelo olho. Para os demônios, era motivo de muita alegria observar aquelas pessoas. Outros demônios arrancaram uma parte da perna, para ver a pessoa pular e mancar, quando tentava achar a parte do seu corpo. De outra pessoa, eles arrancaram um braço, só para rir da dor que ela sentia. Quero te dizer que todos aqueles que conheceram o Senhor Jesus e já andaram nos caminhos dele, mas morreram em pecado, recebem punição dobrada. É como diz a palavra de Deus, em Marcos 12:40, que devoram as casas das viúvas, e isso com pretexto de largas orações.
estes receberão mais grave condenação. E em Tiago 4:17, aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Todos os que sabem fazer o bem, mas fazem o mal, vão receber dupla condenação. Os que nunca conheceram o Senhor também são atormentados, mas eles são mais toleráveis do que aqueles que conheceram Jesus e se afastaram. Só quero te dizer que, quando estávamos naquele lugar, senti um terror na minha alma, e eu sabia que aqui os homens não sentem aquele tipo de medo. Eu estava profundamente apavorado, como estou agora. Senti medo pela minha vida, senti medo de todos os tormentos que eu estava observando, senti dor e compaixão de todas as almas que estavam clamando e implorando misericórdia, senti todo o meu ser ficando cada vez mais fraco, mas o Senhor estava lá, dando-me forças, e Ele me disse: vou te mostrar outras coisas que estão esperando pelo homem. Saímos daquele lugar, e chegamos a uma cela diferente, que estava pegando fogo nas beiradas. Lá, havia almas chorando e sofrendo. Elas tinham a aparência de névoa. Então, comecei a perceber o que estava acontecendo com elas. As almas que lá estavam, sendo atormentadas pelas chamas, eram aqueles que um dia estiveram no altar de Deus. Eles tinham ministrado cultos e pregado a palavra do Senhor. Eram aqueles que um dia expulsaram demônios e falaram em línguas, mas agora estavam sendo atormentados porque decidiram se afastar do santo caminho de Deus. Ficamos lá, olhando eles serem atormentados pelas chamas. Eles ainda podiam sentir a dor do tormento, apesar de serem todos esqueletizados e quase sem nenhuma carne cobrindo aqueles ossos de cor cinza escuro. Eles ainda conseguiam falar. Eles ainda conseguiam implorar por misericórdia, quando sentiram que o Senhor estava passando por eles. Naquele momento, eles gritaram bem alto: Jesus, tenha misericórdia de nós. Mas o tempo da misericórdia é aqui agora.